Talk Fértil, um podcast sobre reprodução humana, gravidez e fertilidade, por Ricardo Luba. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Fértil, esse canal destinado aí a falar sobre a saúde da mulher, a fertilidade, reprodução assistida e estilo de vida. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto temido pelas tentantes, pelas pacientes que estão querendo engravidar, pelos pacientes que estão tentando e não conseguindo ter gestações, falhas de implantação. O assunto hoje é o endométrio. E você deve estar se perguntando aí o que é um endométrio. O endométrio é uma estrutura anatômica, é uma camada que fica ali dentro do útero e esta estrutura ela é responsável por implantar, por acolher o embrião. O endométrio todos os meses ele cresce, né, por estímulo hormonal e ele acaba descamando, ele sangra também por uma resposta hormonal, o que leva ao que nós chamamos de menstruação. Então o endométrio é essa camadinha interna que reveste o útero, que é tão importante. E a primeira coisa que a gente fala muito a respeito do endométrio, muita gente confunde se o endométrio é sinônimo ou não de endometriose ou de endometrite. Então assim, a endometrite ela é uma inflamação do endométrio, sim, né? Então é a mesma região. Agora, endometriose não. Endometriose é a presença desse tecido endométrio-like, né? Não é o mesmo tecido, mas é um endométrio muito parecido fora dessa região do útero. E isso já foi assunto aí de outros, né, debates e conversas que a gente não vai conversar mais hoje. O endométrio, então, a principal função dele é acolher, né, esse embrião, é implantar, ajudar esse embrião a implantar. E a gente, dentro do nosso tratamento de reprodução assistida, a gente tem uma preocupação específica em observar as medidas e o aspecto desse endométrio. Então, de uma maneira geral, quando a gente faz o ultrassom e o endométrio está bonito, como a gente fala, ele está trilaminar, você vê 3 linhas nesse endométrio ali pelo exame do ultrassom. E aí você vai me perguntar, o que eu preciso dele? E eu vou te falar 3 termos, que eu não sei se você já ouviu falar ou não. Um é o ERA, outro é o EMA e o outro é o ALICE. Então, a principal forma de se avaliar o endométrio é pelo ultrassom transvaginal. Então, você tem um aspecto de visão desse endométrio, principalmente a espessura e o aspecto. A segunda forma de você enxergar esse endométrio é propriamente dito você ir até essa região com uma câmera e olhar, a gente chama isso de histeroscopia diagnóstica. A histero, né, útero, e escopia, né, que é visão com auxílio de uma câmera, você vai fazer essa avaliação in loco. Para que serve a histeroscopia? Você vai olhar diretamente se tem pólipo, se tem mioma, se tem inflamação, se tem infecção, se tem alguma sinéquia, que são alterações que você tem na parede uterina, né? Uma parede gruda na outra, e isso pode ser responsável pelas falhas de implantação, falhas de tratamento, abortamentos, entre outras questões, sangramentos irregulares, né? Tudo isso você vai ver com a histeroscopia. E nesse momento que você faz a histeroscopia, você pode fazer uma biópsia deste endométrio, e aí você vai estudar alguns aspectos. Então, existia uma ideia de que você conseguia entender a janela de implantação. A janela de implantação é um período que você tem de mais ou menos 120 horas que você entende que esse endométrio vai estar mais receptivo. E aí você vai perguntar, mas 120 horas do quê? 120 horas de progesterona. Essa janela de implantação, ela poderia ser medida se ela estava deslocada ou não com esse teste que chama-se ERA. A principal polêmica que envolve o teste ERA era como que isso vai valer para esse mês, nesse endométrio, e vai seguir valendo para os outros meses. E com o tempo a gente tem deixado de fazer tanto o teste ERA, deixando muito mesmo, assim, muito específico para poucos casos. Existe uma outra forma de se avaliar o endométrio, que é, na realidade, um estudo da microbiota, né? Das bactérias que vivem nesse endométrio e na quantidade de bactérias. A teoria mostra assim que o ideal seria que nós tivéssemos aí 90%
das bactérias que estão ali nessa região consideradas aí dentro dos lactobacilos. É como se a gente precisasse ter 90% de lactobacilos. Tendo 90% de lactobacilos, normalmente a gente vai ter uma resposta imunológica adequada e uma defesa imunológica também adequada, sem a presença de outras bactérias que a gente chama de bactérias patógenas. Então, o EMA ele vai exatamente procurar essa concentração do número aí de bactérias e relacionar em relação à questão do lactobacilo. E o ALICE ele vai fazer uma avaliação um pouco diferente, ele vai buscar especialmente essas bactérias que a gente chama de patógenas. As bactérias patógenas elas vão ser ureaplasma, Gardnerella, Mycoplasma, Neisseria, Escherichia coli. São bactérias que não deveriam estar ali e que, se estiverem ali, podem atrapalhar todo o processo de implantação. Então, a gente faz um estudo hoje da microbiota. Aqui na Illumine a gente não faz o EMA, o ERA e o ALICE com tanta frequência. A gente faz um estudo da microbiota, que é igual, mesma forma de se avaliar esse exame. E esse exame vai sequenciar todas as bactérias que a gente tem no endométrio. Esse sequenciamento ele vai quantificar essas bactérias e identificar as patógenas. É o mesmo processo. E você vai avaliar se isso está de acordo com o que você quer ou não. Se você tiver um desequilíbrio, a gente chama isso de disbiose. E aí a disbiose ela pode ser controlada ou contornada, em alguns casos com o uso de antibiótico, seguido do uso de probióticos, que são os lactobacilos, tanto via oral quanto vaginal, ou muitas vezes, e na maior parte das vezes, só o uso de probióticos também pode ser responsável por essa melhora. Em alguns casos a gente repete essa biópsia e reavalia. E a gente deixa isso indicado principalmente para pacientes que têm falha de implantação. Ou aqueles casais que preferem investigar tudo antes de fazer a transferência embrionária, quando de repente tem um número pequeno de embriões e quer ter menos erro ou ter menos motivos para dar errado esse tratamento. Então, de uma maneira geral, a gente faz isso e tem também o tão polêmico estudo imunohistoquímico. O imunohistoquímico, quando você faz o EMA, o ALICE, essa análise da microbiota, você vai diretamente procurar se tem bactéria ou não. O imunohistoquímico você teria indícios de riscos de infecção. É como se eu brinco muito com os pacientes, eu falo assim, é como se eu chegasse na casa, passasse na frente de uma casa e tivesse um carro de polícia. Eu posso presumir, se tem um carro de polícia, quer dizer que tem um ladrão lá dentro. E aí o ladrão a gente entenderia como a bactéria patógena, como a endometrite, e a polícia a gente entende como a resposta inflamatória. E a gente teria dois caminhos. Ou eu ia lá e olhava e buscava para entender se tem mesmo ladrão, aí seria o estudo que a gente falou para fazer essa microbiota, ou eu saía metralhando, de qualquer forma, matando policial e bandido, e depois mandando algum policial ali, que seria exatamente o quê? Usar um antibiótico de maneira empírica, sem fazer uma análise adequada, sem saber se eu preciso usar mesmo esse antibiótico. Esse antibiótico não vai matar não só as bactérias patógenas, mas também vai matar os lactobacilos. E se eu não tinha a presença de bactérias e só tinha uma resposta inflamatória? Essa é a grande questão associada a esses grandes estudos. E por ser uma pequena parcela da população que tem dificuldade em engravidar, que vai acabar vivenciando esse tipo de experiência, esses são exames que são difíceis de você ter trabalhos com grandes níveis de evidência, porque realmente o espaço amostral, a quantidade de dados que você vai ter, ela vai ser muito menos robusta do que, por exemplo, quando a gente vai falar sobre endometriose. Então, a gente tem muito menos evidência a respeito disso. Eu aqui na Illumine, e a gente, junto com os pacientes, a gente tem tido bons resultados estudando a microbiota, estudando muito bem o endométrio, mas não de maneira isolada, associando isso a uma melhora do estilo de vida, cuidando melhor da saúde do casal e em alguns casos até a gente teve sucesso, foi histórias muito bacanas. A gente tinha histórias de pacientes que já tinham transferido até embriões euploides, tinham engravidado e não evoluído, engravidado e não evoluído, estavam já nesse processo todo de FIV, coletando mais óvulo, fazendo mais embrião, congelando mais embriões,
E aí, no meio desse caminho, quando a gente falou, vamos então para a transferência de embrião, a gente começou a estudar o endométrio. Junto com isso, a gente melhorou a qualidade de vida e fez um protocolo específico anti-inflamatório para o casal. E para nossa surpresa, antes até do resultado dessa rebiópsia, onde a gente tinha conseguido melhorar essa desbiose que existia, esse casal apareceu grávida, né? Essa mulher apareceu grávida espontaneamente e está grávida até hoje, já está quase aí perto do momento de nascer. E a gente ficou muito contente, porque eu não tenho dúvida que a melhora da qualidade do estilo de vida desse casal melhorou os gametas deles e a compensação dessa desbiose favoreceu a implantação. Então, de maneira mais natural, a gente conseguiu ajudar esse casal que estava em programação de FIV, que tem embrião euploide, que se de repente mais para frente não conseguirem engravidar espontaneamente, vão poder usar esses embriões para uma nova gravidez, e que estão felizes da vida porque, no final das contas, o processo ajudou eles a engravidar. E acho que isso que é o mais importante nesse ponto. Como a gente pode fazer uma medicina mais individualizada, e esses exames são exatamente para isso. A reposição que a gente faz para compensar a desbiose é uma reposição completamente personalizada, né? Hoje em dia não tem mais como a gente falar da medicina reprodutiva sem uma medicina de precisão, sem ser uma coisa personalizada, individualizada. Então, se você gostou do nosso podcast hoje, compartilha, curte, manda aí para os amigos, para as pessoas que possam aproveitar. E se você tiver dúvidas, me mande, até também com sugestões para novos podcasts e novas conversas, a gente está sempre à disposição de vocês. Obrigado!